Fala galera, tudo bom? Meu nome é David. Hoje eu vou fazer mais uma apresentação para vocês. Hoje o tema da apresentação é Isolate. Então a gente vai saber um pouquinho melhor o que é Isolate, quando devo utilizar Isolate, quais os problemas que podem ocorrer e quais as soluções que o Isolate veio para resolver, beleza? Então vamos nessa. Então o que é o Isolate? O Isolate ele é uma parte do Dart, um mecanismo do Dart que é responsável por, assim que a gente inicializa a nossa aplicação, ele vai alocar uma zona de memória específica para o nosso aplicativo rodar, aquela zona de memória única da nossa aplicação. O Isolate ele é muito parecido com uma thread. Para quem vem de outras linguagens já deve conhecer o que é uma thread, então visualiza o Isolate como uma thread. Porém, é bom salientar que os dois têm diferenças na forma de implementação. Então por isso que o Isolate não é bem uma thread. Beleza? A importância do Isolate. O Isolate ele é o responsável, então, por gerenciar toda a nossa aplicação, memória dele, o que vai ser rodado, o que não vai ser rodado. Ele, como a gente viu na aula anterior, ele tem um loop de evento interno. Esse loop de evento fica dentro de um Isolate. Cada Isolate tem o seu próprio loop de evento. Então, conhecer o Isolate bem ele é fundamental para a gente saber como resolver problemas, quando a gente está perdendo frame, quando não está, o que pode ser. Então, é de suma importância realmente ter ciência do que é o Isolate, quais os problemas que ele resolve e quais problemas que podem ocorrer por decorrência dele. Algumas características do Isolate. Então, por padrão, a gente só tem um Isolate assim que a gente sobe nossa aplicação Flutter, por exemplo. O que isso significa? Que subiu nossa aplicação, nosso UI, nossa camada de interface, ela vai rodar dentro de um Isolate principal. Esse Isolate é o que a gente, como desenvolvedor, tem acesso e pode manipular. Então, toda atualização de frame na tela, o Flutter a gente sabe que atualiza a 60 ou até 120 FPS por segundo. Então, a cada atualização de frame, é o Isolate ali por trás que está manipulando a memória, falando, vai daqui, vai para lá, é assim que funciona. Então, como a gente já viu, ele tem somente uma zona de memória por Isolate. Como a gente está trabalhando com um único Isolate, a gente não tem preocupação com o Garbage Collect. O que é o Garbage Collector? Ele é uma feature que outras linguagens, multithreads, por exemplo, precisam se preocupar em fazer bloqueio de memória, quando fazer, como fazer, então a gente não precisa se preocupar realmente com a limpeza da nossa memória, porque a gente está trabalhando somente com um Isolate, a princípio. Cada Isolate tem um Event Loop, e a função do Event Loop é justamente processar os eventos de forma sequencial dentro do Isolate. O Event Loop a gente viu na aula passada. Há casos que é possível a gente ter mais de um Isolate, tá? Isso é totalmente possível, o Dart oferece essa possibilidade pra gente. Não recomendo, em muitos casos, criar um Isolate, tem casos muito específicos para isso, eu vou mostrar alguns para você, e como identificar casos que a gente cria o Isolate. A comunicação entre isolates, quando necessária, ela é feita via mensagem, então a gente cria um Isolate, cria portas de comunicação de Isolate, navega entre as portas, trafega entre as portas uma mensagem. Existem duas formas de criar um Isolate, a gente vai ver agora na parte teórica, já na parte prática. Beleza, então como que a gente cria um Isolate? Vamos lá. Eu trouxe aqui um exemplo bem simples mesmo, bem puro de como criar um Isolate. Existem N outras formas, tá? Então essa aqui é a mais simples que eu consigo mostrar aqui para vocês. Assim que a gente for ver na prática, eu vou mostrar uma forma bem mais profissional de criar um Isolate. Então, aqui no começo, a primeira coisa que eu faço, eu crio uma porta para o meu Isolate, crio um método que vai fazer a criação do Isolate, que é o createIsolate. O meu Isolate Spawn é justamente aqui nessa função que o Isolate está sendo criado. Eu passo para ele uma função que vai ser responsável por executar um processo, alguma coisa. Essa função vai ser executada dentro do meu Isolate, a função está aqui embaixo. E eu também indico para o meu Isolate qual que é a porta que ele vai utilizar para fazer alguma resposta, para enviar alguma coisa para a gente. Beleza? Assim que o meu Isolate é criado, eu começo a fazer um listener
para escutar toda a resposta no meu isolate principal do que vem do meu novo isolate, e a partir dessas respostas eu começo a fazer aqui um print nesse exemplo. Então essa é a forma principal de criar um isolate, é a forma mais completa, tá? Eu recomendo toda vez que necessitar de um isolate, que em 95% dos casos a gente não precisa, mas se precisar, cria dessa forma que é melhor. Ah, mas tem uma outra forma, ela é mais simples, por que a gente não cria ela? Eu vou mostrar agora outra forma mais simples e vocês vão entender. Então, o isolate simplificado. Como a gente pode ver aqui no código, ele é bem simples. Eu tenho um método createIsolate, ele utiliza o compute, que está no package async do Flutter, se não me engano. Então, assim que a gente abre o compute, a gente passa para ele uma função estática que vai ser responsável, que vai ser executado dentro do isolate, que ele vai criar de forma automática. A gente também passa o parâmetro que ele vai que ele está esperando receber. Nesse exemplo ali, o param. A gente faz o await para guardar o retorno dele. Assim que esse retorno volta, no caso aqui do meu exemplo, eu só faço um print, mas aí você pode fazer N outras coisas. Para soluções simplificadas, soluções simples, essa é uma boa solução, porque a gente não precisa se preocupar em matar o isolate no final, a gente não precisa se preocupar com muita coisa, ele trata tudo sozinho, ele abre o isolate, processa o isolate e fecha o isolate. Então, sobre o palestrante, agora vamos para a parte prática para valer. Então, aqui na parte prática, eu trouxe dois exemplos para a gente, tá? O primeiro exemplo ele é bem simples. Eu fiz o contador, o famoso contador aí que normalmente a gente visualiza no Flutter, faz em uma série aí de projetos, é o projetinho base. Então eu criei um isolate para ele, o nossa somatória, o mais e o menos ali, ele faz dentro de um isolate. Eu vou mostrar para vocês, o contador é um caso clássico de que não precisa fazer um isolate. Por mais que um isolate às vezes possa parecer que vai te dar mais performance, porque todo o processamento pesado vai estar sendo feito numa outra isolate, numa outra thread, na verdade você está complexando muito a sua aplicação em algo que não precisava, entende? Então, basicamente, o código main aqui principal é o código padrão, que já vem quando a gente cria um projeto scaffold simples no Flutter. Eu só adicionei aqui uma row com dois botões, dando espaçamento para eles e chamando minha função de increment e decrement que eu criei dentro da minha classe isolate, que eu vou mostrar para vocês. Certo? Uma outra coisa interessante de se notar, aonde eu tenho o valor do meu contador, eu envolvi entre um string builder. O que é o string builder? Ele é o objeto que ele vai ficar escutando alguma mudança de uma string minha, e toda vez que tiver uma mudança, ele vai atualizar de forma automática para mim. Beleza? Assim que volta o valor, a minha string aqui no caso é o isolate port result listener. Assim que volta um resultado, eu atribuo para a minha variável count, que eu criei aqui em cima, e coloco na tela o valor dessa variável, beleza? Então vamos ver como que eu criei esse isolate. Esse isolate, ele é bem simples na teoria, mas para o que ele está fazendo aqui, para o propósito dele, que é só ser um contador, ele é muito complexo. Então ele é justamente o caso de overengineer que a gente não precisaria estar fazendo. Então eu crio aqui a porta, o meu listener, que é uma string também. Esse cara é o que vai ficar escutando ali toda vez que o meu isolates internos que eu vou estar criando mandar uma resposta, vai chegar para esse cara. Eu tenho duas funções de incremento e decremento, que elas são públicas. E eu tenho aqui um padrãozinho aqui, que ela vai entrar o valor, eu mando, se for incrementar eu mando verdadeiro, se for decrementar eu mando falso. Envio aqui para o isolate, também é um método que faz a criação do isolate, como a gente pode reparar na linha 12. Então, faço o envio da linha 15 para dentro do isolate. Lembra que eu tinha comentado que a gente pode mandar uma mensagem para ele? Para trafegar essa mensagem nesse exemplo, eu criei um objeto. Esse objeto aqui é o isolate message. Ele tem um send port, que a gente chama de isolate, que vai ser a porta que vai estar guardando ali uma resposta, e eu tenho um payload que eu vou enviar. No caso aqui eu envio um mapa bem simples, com valor increment e as variáveis que eu estou esperando receber aqui em cima.
eu tenho a minha classe estática aqui, que vai ser onde vai processar a lógica do meu isolate. Então ela cria aqui a porta interna desse novo isolate, registra no isolate externo essa porta interna, ou seja, agora eu fiz uma comunicação de duas fases, então eu tenho tanto a porta do meu isolate interno quanto a porta do meu isolate externo, e ambas agora conseguem se conversar, beleza? Isso é bem interessante. Então eu faço um listener na minha porta interna para toda vez que lá do meu método pai eu enviar uma nova mensagem, ele vai trafegar agora por dentro da porta desse novo isolate que está criado. Então aí eu faço o decode dele, pego o payload, pego a porta que está aguardando a resposta e envio aqui, verifico se é para incrementar ou não e faço essa lógica. É um aplicativo bem simples, o exemplo aqui do isolate é bem simples também, espero que vocês não tenham tido dificuldades, porém é mais para mostrar como que a gente não precisa de tudo isso para fazer um simples contador. Então, ó, ele funcionando aqui. Ok. Agora eu vou trazer um outro exemplo para vocês. Esse é um exemplo mais complexo. Ele envolve a animação. A animação não fui eu que desenvolvi, eu peguei lá do site do Flutter oficial, o exemplo de animações deles, e vou mostrar um problema que ocorre quando a gente tenta fazer um processamento pesado e o nosso isolate vai travar. Então esse é um caso clássico que a gente começa a perder frame, ou seja, a tela não consegue mais atualizar conforme deveria ser, principalmente numa animação que, em teoria, uma animação boa deveria se atualizar a cada 60 frames seguidinhos, então a gente vai perder frame, a tela vai travar, a animação vai travar. Esse é o exemplo clássico de onde a gente pode utilizar aí um isolate. Beleza? Vamos lá. Só para não confundir. Beleza, essa é a nossa animação, tá? Que a gente vai trabalhar então com ela. Eu vou abrir aqui e vou mostrar o código da animação. Como eu comentei com vocês, a parte do quadrado eu peguei lá no site do Flutter. É uma animação, eu só inverti aqui para ela ficar em loop infinito aqui. Então é uma animação que tem vários estágios, ela vai fazendo várias coisas, beleza? O interessante aqui vai estar justamente nessa row que eu adicionei. Essa row contém esses dois botões, tá? Aí cada botão processa um cálculo aqui. Eu escolhi o cálculo de Fibonacci. Para quem não conhece, o cálculo de Fibonacci é o cálculo que ele vai calculando em cima dele mesmo até gerar o resultado esperado. Então é um cálculo bem famoso e a gente sabe que computacionalmente esse cálculo é caro, tá? Ah, David, mas o que mais que eu poderia colocar no lugar do Fibonacci? Poderia ser uma chamada de uma API, a API demora para responder. Você tem um processo que fica rodando na sua aplicação a cada 5 segundos que você precisa fazer uma validação. Por exemplo, eu tive um cliente que eu tinha um app, ele tinha um mapa. O mapa eu tinha que atualizar em background a cada 5 segundos ali uma informação. Então a cada 5 segundos eu ficava enviando ali uma informação. Por questões de tecnologia que o cliente me ofereceu, essa era a única solução que a gente tinha. Se a gente fizesse isso no isolate principal, no nosso fluxo principal de execução do Flutter, a gente reparou que o Flutter, quando abria o mapa, começava a travar, porque sempre tinha alguma coisa por trás a cada 5 segundos enviando uma requisição. E aí a nossa aplicação começou a ficar lenta, começou a perder quadro, então a gente entendeu que esse era um caso típico de usar um isolate. A gente criou um isolate, começou a processar o envio das informações, tudo via o isolate. Ou seja, o Flutter está funcionando bonitinho em um isolate principal, e a gente tem um isolate secundário que só fazia o envio dessas mensagens, ok? Então eu vou mostrar para vocês o cálculo de Fibonacci. Quando eu clicar nele, o que acontece? Eu vou mostrar o código dele, tá? Então, só para começar o código do cálculo de Fibonacci, eu não vou entrar no porquê do desenvolvimento, ele é bem simples, acho que todo mundo entende. Só que eu estou fazendo do número 42, então ele vai gerar para mim um número muito grande até ele chegar no 42. Ó. Cliquei, minha animação travou. Não sei se vocês conseguem visualizar. E agora eu tive o retorno dela aqui embaixo. Ó. Eu vou limpar novamente. Cliquei 2 vezes. Ó. Cliquei uma, minha animação está travada. Cliquei outra, ele terminou, iniciou, destravou minha aplicação.
Então, em muitos casos que você tem várias chamadas, ó, cliquei várias vezes aqui, ele tem várias chamadas pesadas para a aplicação, você vai travar a sua UI. Sua UI vai ficar lenta, vai perder qualidade, não vai ficar um negócio fluido, que é o que a gente quer desenvolver. Então, eu criei um isolate que eu vou fazer a lógica do cálculo do Fibonacci dentro do isolate. É o outro botão, ó. Eu vou chamar ele uma vez. Chamei, iniciou, minha aplicação, minha animação está rodando, ele retornou o valor. Perfeito, ele não trava a minha aplicação. Eu executei várias vezes, ele criou vários isolates um do lado do outro, está processando tudo em paralelo ali, em várias zonas de memória separadas. Nenhuma zona conversa entre si, mas a gente sempre vai lá e busca uma informação de uma zona pelo meio das mensagens que a gente conversou. Ah, David, como que é então o código desse Fibonacci? Ele é bem simples, até mais simples que o caso que eu trouxe do contador, tá? Para vocês verem como que realmente é tranquilo da gente fazer. Então, ela vai retornar para mim um feature de int, o isolate Fibonacci, ele recebe um número, crio a porta dele, a porta que eu vou fazer o listener, crio a minha porta interna, crio o meu isolate, tenho a lógica aqui do meu isolate, então a lógica é bem simples, é mais ou menos o que a gente já tinha visto no anterior, e aqui dentro eu executo o Fibonacci dentro do meu isolate. Lembrando que sempre essa função estática vai ser executada dentro do isolate. Aqui eu faço o envio da mensagem, então, para estar sendo executada dentro do meu isolate, ele vai executar. Assim que esse isolate, que meu listener, recebeu alguma coisa no primeiro item, eu pego ele e devolvo ele como uma feature. Então é por isso que aqui eu faço await para guardar o valor do Fibonacci. Dessa forma, executando no isolate a parte, minha interface não é travada. Estou mostrando mais uma vez. Ó. Quando eu clico 2, 3, 4 vezes no Fibonacci, ele trava a minha aplicação. Isso, visualmente para o usuário, pode acontecer em N sistemas. Aqui eu estou mostrando um exemplo de um cálculo de Fibonacci caro, custoso. Mas há N detalhes que tipo, a gente começa a princípio sem imperceptível, é um cálculo que demora um pouquinho, mas há exceções que o cálculo demora muito. E aí a tela do usuário fica travada, a aplicação dele trava. Se trava por muito tempo, depois sua aplicação morre. Então, nesses casos que você enxerga que pode acontecer alguma coisa muito pesada, que você está processando algo muito pesado, é o caso de utilizar um isolate. Ó. Aqui eu fiz a chamada de vários isolates, minha aplicação não está travada, ela está rodando normalmente. Eu estou aguardando a resposta desses isolates, ó, e aqui eles começaram a voltar a resposta. Então, para hoje, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês aproveitem esse material. Não é um material simples e fácil que a gente encontra por aí. Ele é realmente complexo, a qualidade